E vamos seguir nessa página das eleições americanas, agora às 7 horas e 39 minutos. Fabrício Naides, que mais cedo hoje conosco. Bom dia. Mais cedo, o dever nos chama, né, Lívia? Madruguei. Tá certo, tá certo. A Câmara ainda precisa ser oficializada, candidata à presidência da República nos Estados Unidos. Estamos aguardando ainda a convenção do partido para saber se isso vai ou não acontecer, mas parece que a campanha já meio que, a pré-campanha, digamos assim, já está acontecendo, né? Pois é, Lívia, a pré-campanha já começou. Aliás, ontem nos Estados Unidos não teve um telefone tão ocupado quanto o de Kamala Harris. Segundo fontes ligadas à atual vice-presidente dos Estados Unidos, ela passou mais de 10 horas em ligações ontem com líderes do Partido Democrata, líderes de organizações sindicais, líderes políticos de diversos estados pelo país para conseguir reunir, angariar apoio. Ela também ligou para os delegados do Partido Democrata, já aí no lançamento, digamos assim, extraoficial da sua campanha em busca da nomeação. Isso porque os mais de 3.000 delegados conquistados por Joe Biden durante as primárias do Partido Democrata no começo desse ano não são transferidos automaticamente para Kamala Harris. Ela precisa conquistar agora esses delegados, não através de primárias ou caucus, mas sim através da conversa, fazendo uma campanha direta com esses delegados. É também uma espécie ali já de tentar se posicionar para evitar que alguma outra pessoa dentro do partido queira assumir essa responsabilidade e se lançar como candidato à presidência. Isso poderia acontecer, mas seria péssimo para a imagem do Partido Democrata, mostraria ali uma espécie de desunião do partido, com um nome tentando competir contra a atual vice-presidente, que foi indicada por Joe Biden, tão logo ele anunciou ali que estava deixando a corrida eleitoral ontem à tarde aqui pelo horário de Brasília. Bom, ela ligou então para vários delegados, conseguiu apoio de boa parte já desses delegados para os quais ela ligou, e houve também uma conversa entre líderes estaduais do Partido Democrata de diversas regiões dos Estados Unidos, e eles confirmaram o apoio a Kamala Harris. Quem apoiou e quem ainda não apoiou? Ela recebeu apoio de alguns nomes fortes, verdadeiros caciques do Partido Democrata. Foi o caso do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Os dois fizeram um comunicado conjunto ontem à tarde, manifestando apoio a Kamala Harris. Também, obviamente, o atual presidente Joe Biden se manifestou, já disse que quer que ela seja candidata e pediu doações para a campanha de Kamala Harris. A senadora e ex-pré-candidata à presidência em 2020, Elizabeth Warren, um nome bastante forte do Partido Democrata, falou também favorável à candidatura de Kamala Harris, e também ex-pré-candidato em 2020, Pete Buttigieg, que é secretário de Transportes lá nos Estados Unidos. Quem ainda não se manifestou, e isso pode pesar um pouco contra Kamala Harris, são nomes também importantes do partido, principalmente Barack Obama, que fez um longo texto ontem à tarde, mas não citou Kamala Harris, Nancy Pelosi, uma das mais importantes congressistas democratas, Bernie Sanders, mais ligado à ala da esquerda do Partido Democrata, e o atual senador democrata Chuck Schumer, um dos nomes mais fortes aí do Partido Democrata, que teve uma conversa importante com Biden na semana passada, dizendo que os senadores democratas não queriam mais a nomeação de Biden como candidato à presidência, dizendo que ele deveria sim abrir mão. Foi ele quem levou essa notícia do descontentamento dos congressistas democratas com a continuidade da campanha de Biden. Bom, Kamala Harris larga na frente porque ela já conseguiu levantar só ontem 45 milhões de dólares em doações. Isso não só para a campanha dela, mas também para o grupo Act Blue, que é um grupo ligado ao Partido Democrata que leva as pessoas para votar, registra eleitores lá nos Estados Unidos. Isso foi muito bem visto, muito bem avaliado. Foi o melhor dia de doações, de arrecadações para a campanha do Partido Democrata em 2024. É um sinal de que o eleitorado, aquele eleitor raiz, digamos assim, individual, pessoa física, está, de certa forma,
contente com a escolha de Kamala Harris. Bom, o Partido Democrata agora tem que escolher quem será o seu candidato. Isso pode acontecer através de uma convenção virtual entre os 4.700 delegados, cerca de 4.700 delegados do Partido Democrata. Ela precisa de maioria simples. Muito provavelmente, se não houver nenhuma surpresa, ela deve receber essa confirmação no comecinho de agosto. E aí, entre os dias 19 e 22, tem a Convenção Nacional do Partido Democrata lá em Chicago. Da mesma forma que a gente viu na última semana a Convenção Republicana, teremos a Convenção Nacional Democrata em Chicago, onde Kamala Harris muito possivelmente será confirmada como a primeira candidata mulher afro-americana a disputar as eleições nos Estados Unidos e vai também nomear o seu vice, ainda em aberta essa disputa. Rapidinho para a gente passar para os nossos analistas, Naides, que ela precisa convencer os delegados que haviam sido conquistados pelo Joe Biden. Sim. A respeito dos recursos que Biden conseguiu, apesar da dificuldade de consegui-los, isso automaticamente já vai para ela, ou não? Automaticamente vai para ela. Os mais de 90 milhões de dólares arrecadados pela campanha de Biden vão para Kamala Harris caso a candidatura dela se confirme. Sim. Mas há uma disputa aí jurídica, pode haver uma disputa jurídica, principalmente uma ação que os republicanos poderiam entrar para tentar travar essa transferência automática. Porque, em teoria, esse dinheiro acaba indo para o partido e o partido pode remanejar como bem entender. Como essa é uma situação bem rara, os republicanos cogitam a possibilidade de entrar com uma ação na justiça para pelo menos tentar adiar essa transferência de dinheiro e aí dar um pause ali, digamos assim, na campanha dos democratas. Seria uma estratégia republicana, a gente ainda vai ver como que isso vai se desenrolar, mas a princípio tudo certo, esse dinheiro é transferido automaticamente para Kamala Harris. Vamos agora ouvir então Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Amanda, embora seja, pelo menos aparentemente, mais fácil levar Kamala Harris para esse cargo de candidata à presidência da República, será que é o ideal num cenário de outros nomes também fortes, como governadores, por exemplo, como, aqui eu cito um exemplo, da governadora de Michigan, a Gretchen Whitmer? Lívia, alguns desses governadores que são elencados aí como potenciais candidatos democratas já endossaram o nome de Kamala Harris. É o caso de Gavin Newsom, governador da Califórnia, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia. Eu acho que aos poucos esses governadores vão demonstrando o seu apoio a ela. E mesmo entre esses personagens da cúpula do partido, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, o próprio presidente Barack Obama, talvez estejam fazendo que a Kamala também consiga reunir esse apoio, por isso ela passou mais de 10 horas no telefone com diversos delegados, representantes importantes, não só do Partido Democrata, mas também da base democrata, de negros, de mulheres, de todas essas associações da sociedade civil que formam a base do Partido Democrata. Eu acho muito interessante porque primeiro você recomeça, é como se você resetasse essa corrida, isso impõe um problema também para outra candidatura, a candidatura de Donald Trump. Até então eles estavam focados num candidato muito fácil de ganhar, eles achavam que fossem ganhar de lavada de Joe Biden, principalmente por conta da idade. E agora eles têm que, e já começaram isso desde ontem, né? A internet está inundada de memes sobre a Kamala e o Donald Trump já criticando nos seus discursos, quando ele fez o seu comício em Michigan no sábado, por exemplo, ridicularizando a risada da Kamala, fazendo sempre aqueles comentários sexistas e preconceituosos dele, dizendo que ela é uma louca. Quer dizer, se dirigir uma mulher em pleno século XXI como louca, né, numa forma de diminuí-la, de subestimá-la, é no mínimo ridículo e absurdo. Eu acho muito interessante que ainda desse ponto de vista, desse plano simbólico, acho que a Kamala pode sim construir uma candidatura forte, sendo mulher, filha de imigrantes, uma pessoa negra, né, de descendência, de origem, um pai jamaicano, uma mãe indiana. Então, quer dizer, é muito interessante toda essa persona que pode ser construída em volta da Kamala, mas é lógico que ela também tem as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, como a questão da imigração, que será muito explorada pela campanha adversária. Não vamos abusar da tradução do inglês para o português para assumir determinado comportamento por parte de Donald Trump. Quando ele usa, ali se refere a ela como crazy e tal, isso tem um contexto completamente diferente do dizer que ela é louca. Enfim, não é uma ofensa como faz parecer em português. O que acontece é que Kamala Harris, apesar dela ter ali o poderoso cartão de visitas de vice-presidente dos Estados Unidos por esses quase 4 anos, ela pouco fez para construir uma imagem de uma liderança
política. E hoje ela paga esse preço. Ela, quando a gente olha as suas manifestações e aparições em inúmeros eventos, programas de televisão e tal, ela é uma pessoa repetitiva, ela abusa dessa risada que realmente faz parecer que ela, enfim, não está ali muito conectada no assunto. Ela tem um tipo de comportamento, de postura que, a meu ver, é incompatível com a de um candidato que tem condições de vencer Donald Trump nessa disputa. Agora, o que acontece é que tem muita coisa por trás aí em jogo. Este dinheiro que o Knightsky falou, né, comentou, que foi arrecadado pela campanha de Trump, ele é transferido para Kamala Harris, porque era uma candidatura de reeleição do Biden, então ela, Kamala Harris, teria acesso direto a esse dinheiro. Outro candidato, entretanto, não teria acesso a esse dinheiro. Por isso existe essa pressão para que Kamala seja a candidata. Tem todo um interesse financeiro nisso tudo. E aí tem um outro ponto, que é o Partido Democrata, ou parte do Partido Democrata, vendo que vai perder essas eleições. Então coloca Kamala Harris, que é uma figura irrelevante do ponto de vista político-eleitoral, para perder, e aí ela se torna a única responsável, junto com Joe Biden, naturalmente, pela derrota do Partido Democrata em 2024.